dia! O Senhor está cuidando de nós ou não? Sim ou não? Fala pro irmão do lado aí, o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de nós. Nos mínimos detalhes, irmão. Você pode ter a plena certeza, convicção de que o Senhor ele está tratando os mínimos detalhes. O Senhor ele está cuidando cada detalhe. Enquanto nós estamos aqui dispostos a adorar, dispostos a se prostrar diante do Senhor, disposto a se colocar diante da presença do Senhor, independente da situação que estamos vivendo. É ou não é verdade? Talvez vivemos um ano de 2025 maravilhoso, mas tem pessoas que não. Tem pessoas que viveram um ano de 2025 de decisões difíceis, de luta, dificuldade, mas o alvo do cristão é Cristo. Se está tudo bem, vamos adorar. Se está difícil, vamos adorar. Se está tudo bom, maravilhoso, vamos adorar. O segredo é adorar independente da situação, irmãos. Independente do que está acontecendo, de que estamos vivendo. Jerusalém, ela tem sido uma bênção na minha vida, na minha família. Sabe, pessoas que nos acolheram, pessoas que segurou nas nossas mãos, mesmo sem nos conhecer, mesmo sem saber a nossa história, segurou nas nossas mãos e falou aqui, ó, vamos junto, vamos junto. Pastor, ó, a hora que o senhor precisar, estou aqui. Pastor, precisar conversar, precisar de alguma coisa, estou aqui. E muitas vezes, irmãos, pessoas olham para a gente e falam, ó, é pastor, é crente, é obreiro, mas muitas vezes precisamos também de um abraço, precisamos também de uma palavra, e eu sou muito grato a Deus pelo Ministério Jerusalém, e isso de uma forma geral, todas as pessoas, tanto os que estão aqui ministrando, como os que estão aí nos bastidores, pessoas maravilhosas que têm me acolhido e Deus tem abençoado, né? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, quero iniciar lá no livro de Provérbios 19. Aleluia. Provérbios 19. Vamos ler aqui a partir do versículo 20 ao 23, só para a gente iniciar aqui, para a gente começar a entender. Eu estava refletindo sobre essa mensagem e o Senhor falou assim, eu falei, Senhor, que título eu daria essa mensagem, né? E o Senhor falou no meu coração, fiel mesmo sem motivo. Mesmo sem enxergar o porquê. Mesmo sem entender o porquê. Aleluia. Vamos ler aqui, Provérbios 19, a partir do versículo 20. Vamos ler aqui do 20 ao 23, só para a gente entender. Ouve o conselho e recebe a correção, para que seja sábios nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida, mas o temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. Só para a gente iniciar aqui, irmãos. O versículo 21, ele diz aí, ó, muitos propósitos há no coração do homem. O ano de 2026 acabou de se iniciar, mas eu tenho certeza que no seu coração já há muitos projetos para esse ano. Já há muitos objetivos para esse ano. Quando iniciou o ano, eu já sentei com
com a minha esposa e falei, ó, esse ano nós vamos ter que, nosso alvo vai ter que ser isso aqui. Nós vamos ter que começar por isso aqui. Terminou aqui, aí a gente parte para outras coisas. Nós precisamos ter um objetivo, irmão. Nós precisamos, o nosso coração, o nosso eu, ele quer muitas coisas. Por exemplo, nós viramos o ano, qual foi a primeira coisa que a minha esposa falou? E aí, vamos viajar esse ano? Quem não quer viajar, né, irmão? Quem que não quer? Os guris já ficou, pai, quando que é suas férias esse ano para a gente viajar? O nosso eu, a nossa pessoa, o nosso ser, ela quer coisa boa. Não é verdade? A gente quer. A gente quando quando saio para trabalhar, eu saio, ó, hoje vai ser o meu melhor dia. Hoje, né? O Paulo sai de casa e fala, hoje vou zerar essa loja aqui, não vai ficar nenhuma moto dentro dessa loja aqui, vou vender tudo. É ou não é verdade? O nosso coração almeja isso, irmão. O nosso coração almeja coisa boa. E nós devemos ser assim. Aqui, o melhor vendedor lá, né, Paulo? Aqui é meio difícil falar melhor, porque tem vários, né? Não vou falar nada, né? Deixa. Os melhores estão aqui. Melhorou. Então, irmãos, o objetivo, o alvo é esse. É vivermos o melhor dessa terra. Mas com isso nós precisamos, irmão, entender que existe um Senhor na nossa vida. Existe um Senhor na nossa vida. Existe Deus na nossa vida. Existe o Senhor que quer nos ajudar, que quer nos mostrar a direção para alcançar esses objetivos. E são coisas que nós vamos conseguir alcançar somente com o quê, irmão? Intimidade com o Senhor. Tendo intimidade. Tendo relacionamento. No versículo 20 aqui, ó, ouve o conselho e recebe a correção. O Senhor, a palavra do Senhor, ela vem nos fazendo várias promessas, mas tem a parte da correção. Só que muitas vezes nós focamos somente na promessa. E paramos de ver, de entender que existe um passo nosso para que as coisas do Senhor ela venham começar a acontecer. Eu lembro bem quando eu já havia pastoreado algumas igrejas, já havia estado à frente de alguns ministérios, e aí acabei me afastando, acabei me envolvendo com algumas amizades, algumas pessoas, e acabei me afastando da presença do Senhor. E o Senhor me deu mais uma oportunidade, irmão. Eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista de emprego, cheguei lá, aí eu encontro lá o pastor Felipe, ele fala assim, ó, vai ter um culto. Antes, se você quiser participar, fica à vontade. Se você não quiser, você pode aguardar aqui na recepção. Eu poderia ter dito, não quero mexer com isso não. Eu vim aqui para arrumar um serviço, não vim aqui para levar um puxão de orelha, porque eu sabia que se eu subisse lá, era certeza, irmão, era todo, o pessoal chamava eu para ir para um culto, vamos visitar ali a igreja? Vamos, chegava lá, era puxão de orelha, irmão, e eu achando que estava certo, né? O povo que está pregando errado, eu que estou certo. Mas o Senhor, por mais uma vez, Ele deu a oportunidade a mim, e eu fui, participei, e naquele culto, a minha vida começou a mudar. Por quê? Porque eu tomei a iniciativa. Eu falei, não, a partir de hoje vai ser diferente. A partir de hoje eu vou fazer diferente. A partir de hoje eu vou ser diferente. A partir de hoje, o meu relacionamento na minha casa, o meu relacionamento na minha vida, dos meus amigos vai ter que mudar, as minhas amizades vão ter que mudar, tudo vai ter que mudar. Não conseguimos viver um propósito, irmão, se não mudamos as nossas atitudes, se não mudamos o nosso jeito de ser, o nosso jeito de falar. Eu vivo falando para os meus filhos,
Cara, você já viu alguém lá pregando a palavra, ou alguém dentro da igreja falando em gíria, falando essas coisas, falando palavrão? Não. Então se vai falar, se está falando desse jeito, irmão, onde que está vindo o exemplo? Aonde? Você está me vendo falando dessa forma? Você está vendo a sua mãe fazendo dessa forma? Aonde eu quero chegar, irmãos? Que aonde nós estamos, nós somos formadores de opinião. Aonde você está, você é formador de opinião. Aonde você está, você não vai impor a ninguém que ela tem que servir ao Deus que você serve, que ela vai ter que se entregar ao Deus que você se entregou. Não, mas você vai mostrar através da sua vida o que pode acontecer na vida da pessoa se ela se entregar ao Deus que você se entregou. Se ela começar a praticar a mesma fé que você pratica. E aí eu quero que os irmãos abram aí as vossas Bíblias, lá no livro de Daniel, capítulo 6. Uma palavra bem conhecida, mas eu quero que os irmãos venham comigo e nós vamos entender aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração nesta manhã, irmãos. Irmãos, não há segredo. Ninguém segura, irmão, coloca isso no seu coração. Ninguém segura aquele que teme ao Senhor. Ninguém segura aquele que segue os caminhos do Senhor. Ninguém segura aquele que tem o Senhor como à frente da sua vida. Ninguém segura, irmão. Ninguém segura. Ninguém segura. Ninguém segura quando o foco da sua vida é o Senhor. O nosso rema desse ano vem muito de encontro com essa palavra. Para a gente conseguir tudo isso é através do que, irmãos? É oração. É fechar a porta do seu quarto, orar. É se colocar diante de Deus. É se colocar diante de Deus. Muitas vezes eu pego a estrada aí para ir para alguma cidade, irmão. Coloco um louvor e vou conectado com Deus, falando com Deus, orando. E é eu e Deus, e eu vou falar um negócio para vocês, é onde o Senhor mais fala comigo, é esse momento. Está eu e Ele. Vamos ler aqui, Daniel 6, vamos ler até do 1 ao 4 aqui. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipe e presidente, porque nele havia um espírito de excelência. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele vício nenhum, nem culpa. Irmãos, Daniel, a gente conhece essa palavra, eu acredito que você já ouviu várias vezes essa ministração, sobre essa palavra, mas o que nos chama a atenção aqui, irmãos, é que Daniel, ele já estava em lugar de destaque, sim ou não? Ele estava em lugar de destaque já. Os outros que estavam perseguindo ele, também estavam em lugar de destaque, não é verdade? Eu acredito que na empresa que você trabalha, não aconteça isso, das pessoas olhar para você e querer ser melhor que você, ou querer mostrar ser melhor que você, né? Eu acredito que isso não aconteça na onde a gente trabalha, né? É ou não é verdade? Fala para o irmão do lado, isso acontece onde você trabalha? Na igreja, então, jamais, né, irmãos? Jamais, né? O pessoal vai olhar e falar, nossa, olha, a célula do irmão Clemerson é uma benção.
eu queria assumir a célula dele. Isso não acontece aqui. Mas é basicamente isso que estava acontecendo aqui com Daniel, irmão. Todos eram ali presidente, príncipes, não é verdade? Cada um tinha a sua. E se não tivesse, tinha oportunidade de ter outra, né? Eu estava conversando com o Murilo ontem, eu acho, ontem, ele falou, pastor, eu estou muito feliz, tem previsão de abrir mais células aí para esse ano, vai ser uma benção. Então, quer dizer, a oportunidade tem para todo mundo, não é verdade? Então, Daniel, o pessoal perseguindo, e tentando procurar nele alguma ocasião para acusar, para derrubar ele, para tirar ele. Mas, irmãos, o que chama a atenção é o quê? Que nele havia o espírito de excelência. Nele havia algo diferente. Sabe, é o que as pessoas olham para você, nos lugares que você chega e falam, nossa, você tem algo diferente. Você tem algo diferente. Olha, vem, eu gostei de você, você tem algo diferente. Você já ouviu isso alguma vez na vida, sim ou não? Você tem algo diferente. Não é porque o Sullivan é guitarrista, o cara é bom na guitarra. Não, você tem algo diferente. Não é por isso. Não é porque você chega aqui e você tem o dom da palavra, e você ministra, e você fala, você dá aquela ministração que vai lá no coração, que a pessoa sai daqui pulando de alegria, e ela, olha, hoje Deus falou comigo, olha, parece que o culto hoje foi só para mim. Existe algo diferente em você. Existe um espírito de excelência que está em você. Existe um espírito de excelência que está em mim, irmãos. Existe algo na minha vida que o Senhor olhou e falou, olha, eu vou te usar através disso, e aonde você pisar a planta dos seus pés vai ser abençoado. Aonde você chegar, as pessoas vão sentir quem sou eu na sua vida. As pessoas vão olhar e vão entender quem sou eu na sua vida. Quem sou eu na sua vida? Quem sou eu na sua vida? Quem tem sido Deus na sua vida? Quem tem sido o Senhor na sua vida? Você tem que ser a diferença. Nós temos que ser a diferença. Você já está em destaque. Você já é crente. Você já é servo. Mas você precisa ser o exemplo. Você precisa ser o exemplo onde você está. Você precisa ser o exemplo de fidelidade. Eles procuravam achar algo para acusar Daniel, mas não conseguiam achar. As pessoas, elas tentam achar algo em nós para nos derrubar. O inimigo, ele tenta achar algo. O diabo, ele tenta achar algo para te desanimar, irmão. Ele tenta fazer a sua esposa falar, olha, essa camisa aí não tá bom para você ir para o culto hoje não. Olha, essa calça aí, essas coisas acontecem só lá em casa, né, irmão? Com vocês não acontece, né? Ó, vai trocar esse sapato aí que não tá bom. Essas coisas é só lá em casa que acontece. Né, ontem eu estava conversando com o irmão e aí a gente chegou a essa conclusão. Tem coisa que só acontece na minha casa, na casa dele não acontece, né? Mas aí ele veio e falou assim, vamos ali, vamos comer uma pizza. Aí a esposa dele falou, não, nós não vamos comer pizza, nós já falamos que nós vamos embora para casa. Aí eu olhei assim para ele e falei, essas coisas eu achei que era só lá em casa também. Irmãos, Deus, ele tem algo grande para nossas vidas, irmão. Deus, ele quer que você saia daqui nessa manhã entendendo que independente da situação, irmão, que você está vivendo, independente do que você passou em 2026, 2025, 2026 já começou. 2026 já começou e ele quer mudar a sua história. E ele tem algo para fazer na sua vida. Ele tem algo para mudar na sua vida ainda esse ano.
Ele tem algo para fazer ainda esse ano. Talvez já tem anos que você está aí tentando e não consegue. É questão de decisão, irmão. Eu vivo falando aqui, quem já ouviu eu outras vezes tendo a oportunidade aqui de estar ministrando a palavra, você deve ter ouvido eu falando que a minha vida mudou de um ano para o outro, mas através de uma atitude. Através de uma atitude, irmão. De uma atitude de falar, não, a partir de agora eu quero ser diferente, a partir de agora eu vou ser diferente. Será que nós temos acreditado no Deus a qual nós servimos, a ponto de tomar decisões crendo que Ele é quem vai nos abençoar? Ele é quem vai mudar a história? Ele quem vai mudar ali, Ele que vai ser a chave ali que vai abrir a porta? Eu quero continuar aqui a leitura, só para a gente entender. 6:10. Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa, orava, havia no seu quarto janelas abertas, da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia punha de joelho, e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Nós sabemos que aqueles príncipes, aqueles presidentes, eles armaram algo para que o rei, ele criasse uma lei, uma ordem, para que todo aquele que fizesse uma petição a qualquer outro Deus, a qualquer outro ser, a qualquer outra coisa, fosse punido, fosse lançado aonde? A cova dos leões. E Daniel, ele ficou sabendo disso, e a Bíblia nos relata aqui que mesmo ele sabendo disso, ele não mudou o seu cotidiano, ele não mudou o seu costume. Quantas vezes nós mudamos o nosso cotidiano, mudamos os nossos costumes, simplesmente porque o diabo só bate o pé? Simplesmente porque surge uma dificuldade, simplesmente porque surge uma dúvida, simplesmente porque houve uma negativa, um não. Talvez esse não do Senhor, ele venha ser para te mostrar algo maior lá na frente, irmãos. Irmãos, o que eu quero que você entenda nessa parte, que independente da situação que nós estejamos vivendo, independente do que estejamos vivendo, o nosso foco, o nosso alvo é Cristo, e nós devemos permanecer nisso. Independente de quem vai te criticar, independente de quem vai te apontar, independente se o ano já não começou bem, o seu alvo é Cristo. Eleve os seus olhos para o monte, da onde virá o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor, que fez os céus, fez a terra. O meu socorro vem do Senhor, irmão. O meu socorro vem do Senhor. Quando chega aquela mensagem ali, né, da lista de quem vai estar ministrando, irmão, o coração acelera. Dá vontade de falar assim, pastor, mas não tem como. Tem uns irmãos aí mais, né, que o Senhor fala comigo demais através da vida de alguns irmãos, mas não tem como fugir, irmão. Não tem como fugir daquilo que o Senhor colocou na sua vida. Não tem como fugir daquilo que o Senhor colocou na minha vida. Não podemos fugir daquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas. Não podemos fugir, irmão, não podemos fugir. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o Senhor. E eu quero já profetizar na sua vida que esse ano de 2026 vai ser um ano de muita bênção, de muita vitória, de muita conquista. Você pode ter certeza disso, irmão. Sabe, eu participei do ministério, não sei se vocês já participaram. Fazia no início do ano, fazia aquele projeto de vida. Vocês já fizeram, não? Quem já fez o projeto de vida aqui? Não, ninguém nunca fez, irmão? Irmãos, o que você fazia? Você pegava lá no começo do ano e colocava, 2026, eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro,
2026, eu quero ser ungida pastor. Na igreja que eu estava lá, a maior parte do pessoal queria ser ungida pastor, né? Até ser ungido, né? Depois que foi ungida, eles iam assumindo. Então, irmãos, o que acontece? Chegava no final do ano, aí você pegava aquele projeto de vida e você ia ver, você ia olhar, o que o Senhor fez, né? O que aconteceu? O que deu certo? E a maioria das coisas, irmão, acontecia. Foi porque foi colocado no papel, porque foi feito o projeto de vida? Você acha que sim ou que não? Eu acredito que não. Eu acredito que porque eu acreditei naquilo, eu busquei aquilo, eu fui de encontro com conquistar aquilo, em conquistar a vitória. Coloquei Deus na frente, falei, Senhor, ó, aqui, ó, eu lembro que uma vez o meu projeto de vida era comprar um carro. Comprei um carro, irmão, um tipo. Quem já teve um tipo aqui? Hã? É bom demais, né, irmão? Hã? Deus me livre, irmão. Deus me livre. Aquilo é muito bom, só que quando começa a dar problema, irmão, misericórdia, misericórdia. Então, irmãos, Deus ele vai te abençoar, mas às vezes nós somos muito agoniados, a gente quer a coisa muito do nosso jeito, muito da nossa forma. E eu quero enfatizar isso, irmãos. Continue em oração, continue buscando, continue clamando, continue se colocando diante da presença do Senhor, continue se lançando diante dEle. A perseguição ela vai vir, irmão. Você vai ser apontado, você vai ser acusado, você vai ser criticado, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja às vezes mesmo até dentro da igreja, você vai ser apontado, vai ser criticado, irmão, isso aí você pode ter certeza. Mas em tudo, irmão, não perca o seu foco, não perca o seu alvo que é Cristo, não perca o seu objetivo. Qual que é o rema desse ano? É oração. Então eu vou me colocar em oração, eu vou me colocar em oração. Eu tenho certeza que no ano passado, todas as vezes que você vinha no culto e você ouvia falar sobre transformação, abria ali uma interrogação na sua mente: o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer diferente? O que eu preciso aqui começar a mudar, começar a ser diferente na minha vida? É ou não é verdade? Então o rema desse ano é oração, irmão. É oração, então nós vamos ouvir falar muito sobre isso esse ano, sabe? E assim, eu quis trazer essa palavra, por quê? Porque Daniel é um exemplo de oração, irmãos. Um exemplo de perseverança, um exemplo de luta, um exemplo de pessoa que buscou em Deus, independente da situação. Se nós formos olhar aqui mais para frente, nós vemos que aí os príncipes e os presidentes foram lá diante do rei, fizeram com que ele fosse acusado, lançaram na cova dos leões. Nós conhecemos essa palavra. Lá no versículo 12, vamos ler aqui, ó. Então se apresentaram e disseram ao rei: no entanto, tocando o mandamento do rei, porventura não assinasse o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição, a qualquer Deus ou a qualquer homem, por este espaço de 30 dias, e não a ti, o rei seria lançado, a pessoa seria lançada na cova dos leões? E respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então respondendo disse diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que te assinaste. Antes 3 vezes ao dia tem feito as suas orações. Não importa, irmãos, não importa se você está sendo perseguido, não importa se você está sendo apontado, sabe? Já teve situações comigo, de eu sair com uma certa pessoa da empresa e a pessoa falar para mim assim: olha, você perde muita negociação porque você é muito correto, é muito certinho. E a venda, ela não é assim. A venda você tem que induzir a pessoa ao erro, muitas vezes, para você conseguir acertar. Eu olhei para essa pessoa e falei assim: então acho que eu não sirvo para vender.
porque eu não sei induzir ninguém ao erro. Eu vou sim chegar ao objetivo ao qual está sendo me colocado, eu vou sim fazer isso que está sendo me pedido, mas eu vou fazer com verdade. Eu vou fazer explicando para a pessoa a verdade, que ela fazendo do formato que eu orientar, vai acontecer. Essa pessoa olhou para mim e falou, não vai acontecer. Você precisa colocar o pedido e aí deixa a bomba estourar. Eu falei, não é isso que eu vou fazer. E aí, a mesma situação, irmão, eu consegui colocar em vários clientes, mas falando a verdade. Olha, nós vamos fazer dessa forma, eu vou estar aqui com você, eu vou te ajudar, eu vou te apoiar. Se você tiver problema, eu vou resolver. Se você tiver alguma dificuldade, eu vou vir aqui e vou te ajudar a mudar essa situação. Se tiver algum produto que não está girando, nós vamos fazer alguma ação, alguma coisa nesse produto e o produto vai girar. Ou seja, irmãos, o mundo ele tem muita coisa para te oferecer, para te tirar do foco, tirar do alvo, de ser o servo de Deus, de ser o cristão. E depois eu pude ouvir dessa mesma pessoa, quando eu mesmo falei assim, olha, eu acho que esse mês não vai dar, eu acho que esse mês nós não vamos conseguir. Essa mesma pessoa me respondeu, tenha fé no seu Deus, tenha fé no Deus que você serve. Ou seja, a pessoa entendeu que não sou eu, é Deus que está fazendo. A pessoa entendeu que não sou eu, é Deus que está fazendo. Para finalizar, irmãos, vamos ler aqui no livro de Filipenses 4, para a gente encerrar. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? O foco é a oração, irmão. Você vai ser perseguido. Ninguém falou que você ia servir ao Senhor, que você ia aceitar Jesus, que você ia viver um mar de rosas. Ninguém falou isso, pelo menos para mim ninguém falou isso. Não, você vai ser apontado, você vai ser criticado. As pessoas vão querer te mostrar que você ser correto, que você ser verdadeiro, que você ser honesto, não é certo. As pessoas vão querer te provar isso. Mas não existe isso, irmão. A partir do momento que nós falamos, eu sou servo do Senhor, eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, a partir de hoje eu sou direcionado pelo Senhor, a partir de hoje é o Espírito Santo que vai me direcionar, que vai me reinar, que vai me direcionar. Acabou, irmão. As propostas podem vir, mas o alvo é Cristo. Filipenses 4. Versículo 1. Portanto, amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam ao mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudaste essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Rogo-vos sempre no Senhor, outra vez digo-vos, rogo-vos, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estais inquietos por causa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. O apóstolo Paulo, ele vinha instruindo aquele povo. Ele vinha instruindo aquele povo através do testemunho que ele tinha deixado, daquilo que ele vinha feito, daquilo que ele fazia, daquilo que as pessoas que conviviam com ele viam que ele fazia.
Sabe? Aquela hora que as pessoas olham para você e falam, olha, me ajuda, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma força, sabe? Por quê? Porque as pessoas estão vendo em você isso, porque as pessoas estão vendo em nós isso. E o apóstolo Paulo, ele vem aqui dizendo o quê? Rogo-vos, no versículo 4, ó, rogo-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, rogo-vos sempre no Senhor. Ou seja, aquele povo sempre estava na oração do apóstolo Paulo. Aquele povo sempre estava nas orações, nas petições. Aquele povo sempre estava ali diante daquilo que ele buscava, do Deus que ele buscava, independente se ele conhecia ou não aquelas pessoas, ele estava colocando em oração. Ele estava colocando diante de Deus. Ele estava colocando diante do Senhor. Irmãos, o que eu quero enfatizar nesta manhã, independente do que você está passando, a intimidade com o Senhor, a amizade com o Senhor, a confiança no Senhor, ela tem que prevalecer sobre a sua vida. A confiança no Senhor, irmão. A intimidade com o Senhor. Você está próximo do Senhor. Você ser o exemplo de onde você está em oração. Você ser o exemplo em atitude. Sabe? Na hora que você, às vezes, tem ali que ser mais firme, mais duro, mas você precisa respirar e entender. Eu sou servo do Senhor. Eu sou servo do Senhor. Ontem eu tive que respirar 3 vezes, né? Olhava para o Adri, para o Gabriel, assim. Ai, como meus filhos são lindos. Né? E falei, não é assim. Estão fazendo errado. É assim, é assim, é assim. Sabe? Eu falei para eles que não ia mais bater neles, irmãos. Só que eles vivem provando isso, se realmente isso não vai acontecer. Tem uns 5 anos, 4 anos atrás, eu falei, ó, a partir de hoje, eu dei uma surra nos dois, irmão, que, pelo amor de Deus, até hoje eu me culpo, né? Eles aprontaram uma lá e eu peguei a cinta e foi 3 chilapadas em cada um, mas foi 3 marcas para a vida deles. Ficou marcada a vida deles. E aí, a partir daquele dia, eu pedi perdão para eles. Falei, vocês me perdoam. A partir de hoje, eu não bato mais em vocês. A partir de hoje, vai ser resolvido na conversa. Não é assim que vocês querem resolver? Só que tem 4 anos que eles estão provando se realmente é isso mesmo que vai acontecer. Mas são uma benção, né, irmão? É que criança, vocês sabem, né, irmãos? Quer dizer, eles não são mais criança, né, irmão? São pré-adolescentes, né? Adulto? O Gabriel disse que já é adulto. Então não dá para tá fazendo mais isso, né? Mas tem hora que eles provam, irmão. É a mesma coisa com Deus, irmão. Sabe? Deus está instruindo, está mostrando. Ó, não é assim que faz, não é assim que acontece. Mas nós continuamos teimando, continuamos provando se realmente Deus ele vai permitir algo acontecer. Né? A banda pode subir, irmãos, né? Em nome de Jesus, para a gente finalizar aqui. Irmãos, eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, irmãos. Independente da situação, sabe? Siga como exemplo Daniel. Estava sendo acusado, estava sendo lançado na cova dos leões, estava sendo apontado, mas continuou fiel, mas continuou honrando ao Senhor, continuou se colocando diante do Senhor, continuou fiel ao Senhor, continuou se declarando servo do Senhor. E se nós formos olhar mais para frente aqui, nós vamos ver que ele foi honrado, ele foi lançado na cova dos leões, mas nada aconteceu com ele, nada. O rei ficou maluco, porque teve que lançar ele lá. Nossa, e Daniel, ele é servo de Deus. Quando foi olhar no outro dia, estava lá Daniel firme e forte,
e declarou: o Senhor enviou os seus anjos para me defender. Amarrou a boca do leão, amarrou as suas garras e ele não pôde fazer dano algum a mim. Será que nós estamos a esse ponto de oração, de comunhão, que se algo acontecer na nossa vida, o Senhor vai enviar o seu exército, vai enviar os anjos ao nosso favor, para nos proteger, para nos livrar, para nos direcionar? Aleluia. Se coloca de pé, irmãos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Esteja fiel, independente da situação. Seja fiel, independente do motivo. Independente se está tudo dando certo ou não, irmãos, permanece fiel. Independente se está tudo acontecendo da maneira que você quer, permaneça fiel. Você pode ter certeza que Deus ele está agindo ao seu respeito. Deus ele está olhando ao nosso respeito. Deus ele está moldando cada um de nós nessa